Bom dia, amigos, tudo bem? Hoje, sexta-feira, queria desejar a todos um ótimo, um ótimo dia repleto de realizações e principalmente um bom final de semana, muita paz, muita alegria, muita energia positiva, muitas coisas boas para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para todas as pessoas de bem, para todas as pessoas que nos queiram bem e principalmente para aqueles que às vezes não toleram as pessoas, né, de bem. Mas vamos lá. Pessoal, ontem foi um dia muito triste, né, aí em relação a esse último acontecido, esse último acontecimento que tá nos canais de comunicação a respeito daquela creche em Minas Gerais, né, em Janaúba, 540 quilômetros de Belo Horizonte. A professora Ellie Abreu, de 43 anos, teve 90% do corpo queimado. Em defesa das nossas crianças, em defesa da educação, ela se jogou para cima do segurança, aquele que jogou o álcool por todas as crianças, a professora, e tacou fogo. Bom, pessoal, é uma situação triste, é uma situação que não tem palavras, porque não tem discernimento uma situação dessa, mas pedimos a Deus, né? Oremos a Deus para que possa confortar os familiares, para que possa dar alívio para as crianças ainda que estão nessa situação de queimaduras no hospital, e pedir pela alma da professora, né? Que tenha-se um bom lugar, porque não existe, né? É inadmissível isso que aconteceu. A gente fica começando a pensar o que faz um ser humano tomar uma atitude banal como essa, diabólica como essa, porque não tem como falar que foi uma atitude boa e normal. Mas que Deus possa abençoá-los, as nossas crianças, a professora, porque tenho certeza que está sendo muito difícil nesse momento. Uma professora a qual deveria ter muito mais respeito e investimento por parte dos nossos governos. Essa semana, a parte da educação é um tema que está sendo bem pautado, né? E termina a semana com essa situação dessa professora, né? Eu só temo que somente professores os quais eu estive na segunda-feira na audiência pública aqui em São José do Rio Preto, da escola sem partido, proposto pelo vereador Jean Dornelas, um dos projetos que está sendo apresentado por várias cidades do estado de São Paulo, pelo Brasil afora, e está tendo muita polêmica, muita discussão, um clima muito tenso por parte de alguns professores, de alguma porcentagem de professores. Tá? Professores estes que no local onde estivemos, e principalmente depois pelo vídeo, pudemos perceber lá no plenário da Câmara de São José do Rio Preto, que apoiam a ideologia de gênero, que apoiam o comunismo, que apoiam ensinar os marxistas, que apoiam doutrinar as nossas crianças. Professores que não representam o que os pais querem para os seus filhos. Tá? Eu digo isso uma pequena minoria, uma pequena porcentagem. Eu não generalizo, até porque conheço muitos professores bons, professores de pessoas de bem, pessoas de boa índole, pessoas que saibam qual é a sua função dentro de uma sala de aula, que é aplicar a matéria, passar o conteúdo para o aluno, para que possa criar pluralidade de ideias, desenvolver um debate entre as crianças, promover um debate, para que as crianças possam sim criar os seus próprios mecanismos de ter a sua opinião, a sua autocrítica. Mas infelizmente ainda há resistência por parte de alguns professores que entendem que tem que se falar sim
tem que se opinar na sala de aula. Eu, como pai, não preciso e não quero que nenhum professor opine para os meus filhos. Eu quero que o professor dê a matéria. Fale de socialismo, fale da Revolução Russa, fale da Revolução Francesa, fale do capitalismo, fale de tudo, mas não colocar sua opinião. Eu não concordo com o capitalismo porque eu... Não tem que colocar isso na sala de aula. Eles têm que colocar o conteúdo. Deixe que as crianças pesquisem, deixe que as crianças façam o seu dever de casa, que é entender o que é melhor e o que não é melhor para o nosso país, para a nossa sociedade, para a nossa família, né? Coloque, deixe que ele discerne, faça o discernimento disso tudo. Então, eu digo isso porque eu vejo alguns comentários de até amigos nossos, principalmente professores, e eu até respeito, são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que precisam de fato de suporte. Uma coisa, quero deixar bem claro, uma coisa, nós estamos debatendo essa semana sobre um projeto Escola Sem Partido. Uma coisa é a questão da doutrinação, outra é o suporte que o governo, que o poder público não oferece para os nossos professores. Outra é os pais irresponsáveis e omissos. Da mesma forma que temos alguns professores que estão querendo doutrinar as nossas crianças, também temos alguns pais que não fazem o seu papel de pai com seus filhos. Não participa de uma reunião, não acompanha o seu filho na sala de aula. Eu tive várias experiências na sala de aula com meus filhos, onde pais cobram dos professores a educação dos filhos. E isso está errado. Os pais têm que educar seus filhos. Os filhos têm que sair de casa com uma educação para a escola, para onde que o professor possa aplicar a disciplina, né, e o aluno respeitar o professor. É essa a lógica. Entendeu? O pai tem que passar isso para o filho. O pai tem que passar isso para o filho. Educar seus filhos. Agora, compete às nossas famílias, aos pais, a educação religiosa, sexual, social, política, ideológica. Não compete isso ao professor na sala de aula. Compete ao professor na sala de aula aplicar todos os conteúdos relevantes de cada situação. Quer falar de ideologia? Então vamos falar. Não vai falar só de um lado, vai ter que falar dos dois lados. Você, entendeu? Deixar com que as crianças sobressaiam nessa situação. É assim que tem que funcionar. E aí eu vi um comentário de um amigo nosso, como eu estava falando, ele é contra o Bolsonaro, e não vota no Bolsonaro. Democracia, é a opinião dele, é um direito dele. É um direito dele. Mas no mesmo momento, ele não pode numa sala de aula falar de nazismo e fascismo e jogar o Bolsonaro como nazista ou fascista. Peraí, ele está doutrinando. Ou seja, está orientando que Bolsonaro é isso e aquilo. Na sala de aula ele não tem que colocar essa situação. Mas os alunos vão falar sobre... Deixa que os alunos se debatam. Deixa que os alunos... O professor ele tem que ser um intermediário. Ele tem que ser aquele... É como se fosse um juiz. Ele vai estar ali na hora que ele precisar apartar um debate ou não. Mas deixar que os alunos... Porque um vai gostar do... Vamos supor, um gosta do Bolsonaro. O outro não gosta do Bolsonaro. Então deixa que eles tenham esse debate. É por isso que hoje a nossa sociedade vive da forma que está. Né? A gente vê várias manifestações, sai brigas, sai discussões, tudo. Por quê? Porque nós não temos a maturidade e o respeito com as pessoas para debater com tranquilidade. Hoje você falar de política, sai morte. Sai morte. E não precisava sair morte. O assunto política, se é pautado para as nossas ações do dia a dia para o cidadão brasileiro, a gente precisa ter a inteligência, a maturidade, o respeito e a compreensão de que é nada mais do que um debate. E não é uma guerra. E, infelizmente, é o que estão tentando fazer em salas de aula. Fazendo com que nossos filhos se revoltem e se revoltem. Eu estou falando uma pequena porcentagem, uma pequena parcela de professores, não é todos. Isso não é isso, não é eu que estou falando. São vários relatos, sabe? São várias situações que ocorrem. Inclusive no dia da audiência a gente acompanhou várias situações como essas. No dia a dia aqui na cidade a gente já ouviu vários relatos. Inclusive
Do meu filho, por exemplo, abordar sobre um tema, foi abordado um tema sobre sexualidade na sala de aula e sobre o aborto, a legalização do aborto. E o aborto, e ele falou, não, eu sou contra, acredito em Deus, é uma vida que ele... E houve uma certa contradição do professor, no qual diz, olha, mas o que você fala de, por exemplo, se masturbar da mesma forma? Ou seja, você não vai estar matando? Ele falou, não, cientificamente foi provado que não tem vida, né? A não ser quando... Então, quer dizer, ele conseguiu sair dessa situação, mas existem situações como essas, de doutrinações em sala de aula. Agora, então, nós temos que entender que o projeto Escola Sem Partido nada mais é do que para ajudar esses professores que querem formarem cidadãos através aplicando conteúdo, deixando e promovendo esses debates entre as crianças, e no mesmo momento, esse projeto é bom não só para os nossos filhos que vão ser respeitados na sala de aula por terem as suas diversidades ideológicas, pensamentos, etc. e tal, e da mesma forma a família. Aí eu vi um certo comentário, mas tem aluno que a religião não permite discutir, não aceita a matéria de política na sala de aula. Veja bem, vai ser uma situação complicada para a esquerda e para a direita. Não tem esse negócio de, vamos supor, não vai permitir que a gente fale. Não, vai permitir que vocês apliquem o conteúdo na sala de aula. O aluno tem que aprender tudo na sala de aula. Então, se vai falar sobre socialismo, capitalismo, sobre poder público, sobre isso, sobre aquilo na sala de aula, tem que se falar. Mas deixar que o aluno tenha a pluralidade de ideias. Mas a religião dele não permite. Mas aí já é uma outra questão. É assim que deve funcionar. Então, pessoal, uma semana, foi muito pautada sobre a educação. Estive lá presente na audiência pública. E, assim, eu em nenhum momento me manifestei. Os vídeos falam por si, né? Tanto aquele vídeo do menino, um garoto de 14 anos, deixou claro para os professores, vocês só têm que aplicar a matéria e deixar que a gente desenvolva. Não é lógico vocês entrar na sala de aula e falar mal do capitalismo, falar mal do fulano, do cicrano, do beltrano, você entendeu? Sabendo que ele mesmo matou lá no vídeo, falando que o capitalismo pelo menos é o que mais funcionou contra a pobreza. O socialismo não funcionou. O aluno de 14 anos falando. Então, pessoal, a gente tem que ter essa coerência, essa consciência, entendeu? E você vê pelo outro vídeo lá na audiência pública, dentro da Câmara, professores, tipo assim, virando as costas, não querendo ouvir a opinião de ninguém. Quer dizer, aí tipo agredindo verbalmente as pessoas. Eu não quero um professor desse para o meu filho, mas de jeito nenhum. O professor ele tem que ser o professor que eu valorizo e respeito é aquele que respeita o meu filho, que respeita a educação, que respeita a formação de cidadãos, e não aquele que vai contra isso, que é o que aconteceu lá na Câmara de São José do Rio Preto. Então nós precisamos ter esse conhecimento, sabe, ter essa consciência de que se uma criança, se um aluno for contra a opinião de um professor na sala de aula, sendo um dos professores aqui lá na Câmara, que teve lá na audiência pública, ele vai virar as costas para o aluno, vai ridicularizar o aluno na sala de aula, vai humilhar o aluno porque o aluno pensa diferente, porque o aluno não aceitou a opinião do professor. Não, isso eu não vou permitir nunca, porque não é assim que funciona. Sala de aula é para aprender, entendeu? É para aprender. A criança, o Estado está oferecendo esse conteúdo, a base comum curricular, para ensinar os nossos filhos, para aprender. Então é matemática, é português, é filosofia, é psicologia, o que quer que seja. Não vou falar sobre política, pode aplicar a matéria. O que eu não quero, que nós pais não queremos, porque tem que entender que os pais são os detentores das crianças.
Pela lei, pela Constituição, a responsabilidade da educação é dos pais. Entendeu? Aí depois a gente vê alguns professores socialistas que estavam lá na audiência pública, e muitos pais falaram, vai lá, pega os seus filhos e vai para Cuba ensinar. Manda seus filhos para Cuba e vai lá ensinar em Cuba, em Venezuela. Sabe? E não aceitam. Não toleram. Não toleram. Muitos foram intolerantes no dia. Sabe? Teve uma professora que teve a capacidade de me falar, apaga o vídeo que você está filmando. Eu falei, mas quem que é você? Você é polícia? Você é algum fiscal? Você é algum... você é nazista? Para me impedir de eu filmar aqui em área pública? Não, mas é que o menino é de menor. O menino de 14 anos veio e falou ali, pode publicar, meus pais é promotor e autorizo. E eu estou aqui com autorização deles. Então, gente, você está entendendo onde que eu quero chegar? Então, tem essa turma do mimimi, essa turma da esquerda, essa turma que não quer o bem do país, não quer o bem do Brasil, só querem tumultuar. Porque essa pequena porcentagem, parcela desses professores que lá estiveram, aliás, estiveram lá essa maioria, mas a pequena de todos os professores no geral que a gente fala, eles querem doutrinar, eles precisam, eles vão usar a sala de aula para a revolução deles. Revolução comunista, revolução socialista, enfim, eles querem fazer isso. E dos meus filhos não vai fazer. Dos meus e dos que lá estavam e de muita gente que não apoia essa situação. Então, pessoal, é só isso que eu queria deixar minha mensagem. Infelizmente, terminamos a semana com essa notícia aí da professora Ellen Abreu, de 43 anos, que amava o que fazia. Isso sim é importante. Professoras que amam o que faz, amando as suas crianças na sala de aula, educando, orientando na aprendizagem, no ensino na sala de aula, sabe? O que nossas crianças, o que for dentro da sala de aula, elas têm que ter total respeito e apoio para que os pais possam resolver cada problema dentro da sua casa, através da sua educação, das suas orientações. É aos pais que cabe a orientação. O professor tem que ter, junto com os pais, e os pais com o professor, esse canal direto ligado entre eles, para que possam tratar bem os nossos filhos e as nossas crianças na sala de aula, para formar cidadãos de bem para o nosso país. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana.